E aí galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolás. E hoje estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, um vídeo lá do canal Brasão de Armas. E o título do vídeo é o seguinte: A Guerra da Coreia, nostalgia da Coreia do Norte. E esse vídeo é patrocinado pelo Alan. Alan, Tamo junto, tá? Galera, nós já trouxemos aqui o rolê aqui do Castanhari, nostalgia da Segunda Guerra Mundial. Foi recente, tá por Foi aí. recente, gostamos demais daquele vídeo. Mesmo que o vídeo tenha sido de 1 hora e tatatá, a gente não se cansou em nenhum momento. A história é muito boa. Cara, porque história, quando é bem explicado, quando tem alguns takes, né, quando tem alguns cortes mostrando como foi, porque lá utilizaram muito de filmes, então ficou muito mais imerso. Isso. Eu creio que esse daqui vai também ter a mesma pegada, porque hoje em dia já tem muito, né, documentário, filme, sempre tem alguma coisa para enriquecer o vídeo. Então, bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito, nos acompanhe também na Twitch, que tem live quase todo dia. Às 18 da noite, às 10 da manhã e vai pro vídeo. Partiu pro react. Então, galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição. Bora. É que para os norte-coreanos, a guerra não é chamada de Guerra da Coreia, e sim Guerra da Libertação da Pátria. Pro povo coreano, o nome era Guerra Maldita Matadora dos Infernos, que vai destruir tudo e todos e matar milhões. Pera, como é? Pera, não entendi esse começo não. É um take do Castanhari e depois... Tá, pera ainda. É que para os norte-coreanos, a guerra não é chamada de Guerra da Coreia, e sim Guerra da Libertação da Pátria. Pro povo coreano, o nome era Guerra Maldita Matadora dos Infernos, que vai destruir tudo e todos e matar milhões. Eu acho que eu já peguei a minúcia. Não peguei não. Tá, bora ver aqui. Eu já vou soltar agora, porque se eu soltar mais tarde, vocês vão dizer: ah, não falou antes. Eu acho que é um vídeo que o Castanhari fez dessa guerra. E esse cara aqui, ele vai, mano, argumentar contra. Será? Ah, vou trazer esse ponto aqui porque vou refutar ele. Isso é interessante. Eu acho que a vibe vai ser essa. Posso estar enganado, mas bora ver. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Indo direto ao assunto para não deixar dúvidas aqui. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não sou um cara de ficar fazendo vídeo-resposta. Eu acho esse negócio chato pra caramba. Só que fazer esse vídeo-resposta aqui se tornou meio que uma obrigação pra mim. Por isso eu tô aqui. Então é o seguinte, professor? Sendo muito claro aqui, esse último vídeo do canal Nostalgia sobre a Guerra da Coreia foi a maior propaganda norte-coreana da história do YouTube brasileiro e com certeza é uma das mais bem produzidas que o mundo já viu. Se Kim Jong-un visse esse vídeo do Nostalgia, ele ia ficar com as bochechas rosadas de tanto orgulho. Esse vídeo me deixou extremamente incomodado e eu tenho certeza que boa parte da internet também. É um vídeo com uma produção explicitamente apologética e romântica sobre uma guerra fratricida que matou quase 4 milhões de pessoas e destruiu completamente 2 países inteiros. Por isso que eu precisava fazer a minha parte para mostrar por que esse vídeo é tão ruim e em muitas partes até vergonhoso de assistir. A guerra... What the fuck, mano? Rapaz. Vergonhoso. Se pra quem conhece a história, né? Se pra vocês que conhecem esse cara, é o que? É professor de história? Galera, eu também não conheço ele, tá? Não conheço. Esse que é o Thiago Braga, é? Isso. Cara, é a primeira vez que a gente tá assistindo o canal dele, então a gente é muito por fora, tá? Então espero que vocês entendam, nos ajudem a entender tudo, porque não sei quando foi a época que saiu, não sei. Cara, essa parada de política é complicada, porque às vezes tem muita narrativa. Então, é bom a gente estudar e mais profundo para entender como é que funciona de verdade, como é que foi. Não sair falando qualquer coisa, não só escutar e replicar, porque, cara, às vezes isso dá o BO grande. Então vamos ver como é que vai dar. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser mais interessante, porque até então eu nunca tinha visto algum vídeo do Castanhari ser refutado. Nunca tinha, é a primeira vez.
Assim, e o vídeo anterior, né, da Segunda Guerra foi tão bacana. É verdade. Será que tem alguma coisa ali que poderia ser refutada por alguém? Eu não faço Assim, ideia. eu gostei, foi super imersivo, né? E É. eu não vi o original desse daqui, né, do Castanhares. É verdade, porque pareceu que começou pela metade ou de um take específico. É interessante, seria interessante se a gente tivesse começado vendo, né? Isso. O original, aí depois via esse pra ver as diferenças. É verdade. Mas enfim, Mas bora. segue. A Guerra da Coreia não é um evento distante nos séculos, é um evento que aconteceu apenas 74 anos atrás. Existem pessoas vivas que presenciaram certeza. pessoalmente aquele horror desumano para a gente simplesmente ver um vídeo onde um lado é tratado com empolgação e simpatia e o outro lado com desprezo e repulsa. E esse meu vídeo é justamente para expor abertamente esse tom propagandístico e infeliz usado no vídeo do Nostalgia. Novamente, a minha resposta aqui não é contra o Felipe, é contra o que ele expôs no vídeo dele. Por isso eu sou completamente contra qualquer ataque pessoal contra ele por causa desse vídeo. Dito isso, você já experimentou Insider? Isso aqui é coisa boa demais, senhoras e senhores. É Não, leve, não veste bem, patrocina contorna a nós silhueta ainda, pra né? te dar um porte legal, Me nota. pra você aproveitar todo bem grande. É o seguinte, até o minuto 12... Opa. Ok. Esse é você. Então vamos lá que esse vídeo vai ficar bem grande. É o seguinte, até o minuto 12:53 do vídeo, a gente vê só um contexto histórico 12. geral antes da guerra. Só que é a partir do minuto 12:53 que a coisa começa a ficar feia. Tipo, feia mesmo. Senhoras e senhores, quero ver pelos esse vídeo. próximos 45 minutos do vídeo, a gente vai testemunhar a maior propaganda norte-coreana que o Brasil jamais viu. E uma análise Putz. mais profunda desse vídeo mostra que, infelizmente, ele não tem qualquer compromisso objetivo com a história, e é isso que eu vou provar para vocês a partir desse momento. Em 7 de agosto de Ó, o 1945, Guilherme Briggs. a União Ele Soviética, que narra. havia acabado de derrotar os nazistas, declara guerra ao Japão. Assim, ela começa a mover seu exército vermelho em direção à Coreia para expulsar de vez os japoneses de lá. Os Estados Unidos não podem deixar os soviéticos colocarem os pés no arquipélago japonês. Calma aí rapidinho. A voz do meu amigo querido Guilherme Briggs parece um trovão. Que voz, senhoras e senhores, que voz. Isso seria um verdadeiro desastre para os estadunidenses. Como os Mas espera ainda, isso aqui deve ter dado um BO tão grande também pro Guilherme Briggs, porque a galera não sabe dividir. A galera, mano, desse tempo que a gente tem de internet, a galera não sabe dividir. Sabe não. Não, porque tipo assim... O trabalho da pessoa, né? É. Ah, meu Deus, eu vou deixar de ser fã do Guilherme Briggs, ele narrou esse vídeo. Mas eu tenho certeza que deve ter enxurrado de pessoas que falaram isso aqui. É. E o cara só tá sendo pago pra dublar. De antemão, eu falo, como já falei outras vezes, aos incomodados, vocês Meu. peçam o Pix, né? O Pix do dublador e paga o boleto É dele, verdade. paga a conta de É água, verdade. de luz, né? Isso. Foi igual isso. quando saiu aquele anime lá, aquele anime hentai, que ficou todo É verdade. todo mundo jogando hate dos dubladores. Isso. Eu disse assim, gente, é muito fácil, pra que isso não aconteça mais, se Olha lá. juntem, paguem as contas. Paga a conta Compra lá do carro. a casa, paga a Isso. luz, paga, né, É, a aí escola pronto. dos meninos. Aí vocês sustentam o cara pra ele deixar de trabalhar, né? Se quiser fazer isso comigo também, Por posso favor. deixar o meu. É muito fácil. Ah, cara, eu tenho certeza que deve ter acontecido isso, velho. Segue. Estados Unidos precisam impedir que os socialistas ocupem a península inteira, eles desembarcam na Coreia com a desculpa de ajudar a encerrar o domínio japonês. Mas para que os exércitos soviéticos e estadunidenses não se encontrem, é preciso uma fronteira. Só aqui a gente já percebe onde que o vídeo vai parar. Lembra que ele falou mal pra caramba dos japoneses, né? Tá certinho mesmo. Se alguém acha que os imperialistas japoneses na Segunda Guerra Mundial não foram os filhotinhos do Satanás, tem probleminha sério na cabeça. Mas aí ele diz que os soviéticos resolvem partir pra Coreia pra expulsar os malvados japoneses de lá, lutando ao lado dos coreanos e dos chineses. Aqui, galera, pra mim, tá? Eu posso estar enganado. Mas o vídeo lá da Segunda Guerra era como se o Castanhari estivesse contando a história. Então, ele não adjetivou nada. Diferente daqui, os malvadinhos, não sei o que. Porque parece que ele tá contando a Tá comprando um história ladinho. e tá comprando um lado, ou passando um pano ou ficando a favor. Aí complica o compreendimento, por quê? Porque a pessoa pode ser levada
Induzida, tem aquele pensamento, né? Induzida, direcionada a Ele seguir. adjetivou. Então, não, pra mim, galera, de novo, tá? A gente não assistiu o vídeo, a gente tá comentando pelos takes que o Thiago aqui tá mostrando pra gente e comentando por cima. Porque parece sim que ele tá, além de contar a história, dando opinião. Já os imperialistas americanos dos infernos chegam na Coreia usando só a desculpinha que é para derrotar os japoneses. Isso já é bem estranho se a gente lembrar que quem mais matou os japoneses na Segunda Guerra Mundial foram justamente os americanos, né? Mas justo na Coreia, os americanos só estavam fingindo que queriam matar japoneses para marcarem em cima dos soviéticos. Mas não tema, os soviéticos chegaram na Coreia para derrotar os japoneses, certo? Errado. Mas se você acha que os soviéticos tinham outros planos com a Coreia, parabéns, você acaba de ganhar o prêmio Nobel do óbvio. É sempre para os soviéticos, assim, conquistar a Coreia seria... interesses, né? Conflito de interesses, é isso mesmo. Sempre! É tipo assim, eu vou te ajudar porque eu sou do bem. Eu acho difícil. Até o Brasil, naquela participação fuleira lá na Segunda Guerra Mundial, só foi depois que, né? Ganhou a parte da indústria. A parte da indústria, o comércio lá da seringa lá, da extração. Proteger as fronteiras com a União Soviética e aumentar mais ainda sua zona de domínio no sul. Para confirmar isso, vamos de estudo especializado aqui, ó. As Causas da Guerra da Coreia, que foi escrito pelo sul-coreano Oh Chang-il, publicado pela Revista Internacional de Estudos Coreanos e hospedado no repositório da Universidade de Colômbia. Aqui na página 21 do subtítulo Divisão da Península Coreana através do paralelo 38, o professor mostra que durante a fase final da Guerra do Pacífico, Stalin estava mais preocupado com a sua segurança e como um comunista intransigente, obcecado pelo medo de ser cercado pelas nações capitalistas. Ele estava determinado a estabelecer estados tampões receptivos à União Soviética ao redor da fronteira soviética. E adivinha só quem que fazia fronteira com a União Soviética? Coreia. Então, tanto americanos quanto soviéticos usaram justamente a justificativa de lutar contra o Japão na Coreia para aumentar a sua zona de influência ali. A definição dessa fronteira foi feita pelos Estados Unidos. Como não existe uma fronteira histórica ou cultural que pudesse ser usada, os militares estadunidenses escolheram o paralelo 38. Isso porque ele racha a Coreia no meio e, de quebra, mantém Seul, que é a capital coreana, no sul, ou seja, sob controle dos Estados Unidos. Sim. Riscando uma simples linha no mapa, um general e um coronel estadunidenses que nunca tinham sequer pisado na Coreia dividem no meio um povo que passou séculos como uma única nação. Então, aqui tem só 50% da explicação, porque ele esqueceu de dizer que depois que essa linha foi feita dividindo as Coreias para evitar a guerra na região, sabe quem queria lutar para manter a Coreia dividida até o fim? Deixa eu só te dar uma dica. Calma que eu já te conto mais detalhes, não sai daí. No sul, os Estados Unidos criam um governo militar liderado pelo general MacArthur, que comandou as forças aliadas na Segunda Guerra no Pacífico. Falando de uma forma literal, desce a bandeira do Japão e sobe a dos Estados Unidos, trocando uma ocupação pela outra. Opa, na Coreia do Sul só trocou a bandeira japonesa pela americana, né? Beleza. Mas no norte, eu tenho certeza que ele também vai dizer que a bandeira japonesa foi trocada pela soviética, né? No norte, a União Soviética cria uma administração que reúne militares soviéticos e revolucionários coreanos. Acho que não. Não foi uma administração conjunta, não. Foi uma administração puramente militar e os norte-coreanos eram funcionários soviéticos usados para sovietizar a região. As decisões soviéticas, claro, têm muito peso nessa administração. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, amiguinho. As decisões da União Soviética na Coreia do Norte não tinham um peso maior, não. Tinham todo o peso. Todo o peso. Mas quem começa a se destacar é o Kim Il-sung, sim. Aqui... Eu tô leve... Macho, minha mente tá leve bugada, porque a gente assistiu recente o vídeo dele. Então, é como se aqui fosse... diferente do que ele tinha falado lá, porque os cabos só queriam conquistar tudo. Não era. A União Soviética não queria conquistar e saiu metralhando, e saiu mentindo. Saiu... Aí aqui não, ele colocou a palavra administração, eu tô ficando louco. Porque lá não era. E aqui já é. É uma palavra muito branda, né? Porque tudo que aconteceu na guerra. Tá. Só quero administrar o teu país. Aquele cara que tinha criado o exército revolucionário quando era adolescente volta para a Coreia em 1945, onde se torna
cada vez mais popular. Na verdade, sua luta de décadas contra o imperialismo japonês tinha transformado o nome dele numa espécie de lenda entre os coreanos. Isso, junto com o bom relacionamento que tem com Moscou, garante espaço para ele na administração do território do norte. Kim se tornou uma lenda para os coreanos, né? Pois é, desculpa te desapontar, amigo, porque você falou com tanta empolgação, mas Kimzinho não era lenda nenhuma na Coreia, não. Essa história de Kim, lenda, faz parte da propaganda norte-coreana que você acaba de repetir no seu vídeo. Vamos de mais estudo especializado aqui, ó, dessa vez publicado pela Universidade de Colômbia, chamado Kim Il-sung, o líder norte-coreano, escrito pelo historiador norte-coreano Dae-suk Soo. E aqui na página 61, o professor mostra umas verdades que vai deixar qualquer fã norte-coreano triste. Então, se você é fanboy do Kim, é melhor pular essa parte. Vai por mim. Durante o primeiro mês depois da sua chegada, Kim fez várias visitas a líderes norte-coreanos como Cho Man-sik, mas não parece ter impressionado ninguém. Entre tantos comitês, partidos políticos ou governos que surgiu tanto na Coreia do Norte como na Coreia do Sul após a libertação, nenhum listou Kim entre seus líderes. Os comunistas certamente não incluíram, pois ele não havia participado de nenhum evento coreano de atividades comunistas. Foi necessário um esforço hercúleo por parte das autoridades de ocupação soviética para apresentá-lo ao povo como um patriota coreano. Mesmo assim, poucos acreditavam que ele realmente era o que afirmava ser. Em parte porque ele era muito jovem, apenas 33 anos de idade, e em parte porque ele reivindicou tantas atividades revolucionárias comunistas que o povo não conhecia nada sobre. Muitos o consideravam um falso, pensando que o verdadeiro Kim Il-sung era um homem muito mais velho. Quando a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos tornaram-se mais pronunciada, a maioria dos coreanos no Sul aceitou a ideia de que ele era de fato uma farsa apresentada pela União Soviética para transformar a metade norte do seu país num estado comunista. Kim pode ter tido o apoio da União Soviética e dos seus seguidores leais dos seus partidos na Manchúria, mas seu futuro político na Coreia era uma luta difícil. Mas não acabou ainda não. Agora, na página 97, o professor mostra como que tinha um monte de líderes mais famosos e lendários do que o Kim Il-sung e que ele era apenas um moleque revolucionário para os coreanos. Olha como o professor é direto aqui. Se houvesse um único governo na Coreia, Kim não teria gozado da posição de liderança que ocupava, mesmo com a ajuda soviética. Comparado com os líderes nacionalistas mais proeminentes do Sul, Syngman Rhee, Kim Koo e Kim Kyu-sik, Kim Il-sung era um revolucionário júnior. Havia muitos na Coreia do Sul que poderiam facilmente igualar ou superar o recorde de Kim de atividade revolucionária. E quem confirma exatamente esse ponto é outro historiador, agora o historiador russo Andrei Lankov, especialista em estudos coreanos. Aqui na obra dele de Stalin a Kim Il-sung, a formação da Coreia do Norte, publicado pela Universidade de Rutger, ele explica na página 10 do prefácio ainda que Kim Il-sung é normalmente representado pela propaganda de Pyongyang como um criador onipotente e onipresente da Coreia do Norte. Mas essa pintura está muito longe da verdade. O papel especial de Kim Il-sung começou a acontecer durante a metade de 1950 em diante. Até lá, Kim não era nada mais do que o primeiro entre os iguais na política norte-coreana. E justamente sabendo da sua baixa popularidade antes de chegar na Coreia, Kim teve um plano. Ele deu um upgrade no nome dele para parecer mais lendário ainda. O nome dele de batismo era Kim Song-ju e ele mudou para Kim Il-sung porque esse nome era um nome lendário de um herói patriota da Coreia, que um monte de gente na Coreia inteira respeitava. Então para com esse romantismo, jovem. Ninguém achava que Kim Il-sung era lendário na Coreia porcaria nenhuma, não. As décadas de luta dele ficaram lá na China e não na Coreia. Ele só era um jovem revolucionário que caiu nas graças dos soviéticos porque ele era cachorrinho dos soviéticos. E se não fosse a influência total dos soviéticos, Kim teria sido apenas mais um na Coreia. O problema é que, primeiro, o MacArthur já está coordenando a ocupação estadunidense no Japão. Segundo, os oficiais mandados para a Coreia não têm treinamento nenhum de diplomacia. E terceiro, eles sequer falam coreano. Mas sabe quem era ruim na língua coreana também?
Kim Il-sung, a lenda. O artigo publicado A pela lenda. Universidade de Arcadia, chamado Meu Culto à Deus. Personalidade, Coreia do Norte sob Kim Il-sung, diz aqui na página 27 que Kim tinha pouca habilidade no coreano e que alguns dos seus primeiros discursos eram escritos Em por russo. tradutores Caraca, russos e depois velho. Kim recitava. Imagina que orgulho para os coreanos terem uma lenda que nem falava a língua deles direito. Então vocês estão vendo aí onde que esse vídeo vai levar a gente e de maneira explícita. Mas vamos fazer uma pausa antes da gente continuar aqui e ver por que esse vídeo é ruim e uma propaganda romântica pró-Coreia do Norte. A esmagadora maioria das fontes que ele usou no vídeo são fontes ruins, propagandistas da Coreia do Norte. Eu já ia dizer isso, eu pensei, caraca, velho, aonde foi que ele fez esse roteiro? A pesquisa, né? É, porque tem Talvez, que pesquisar muito a fundo pra fazer um negócio desse. Talvez nem tenha sido intencional, tipo assim, ai meu Deus, eu vou puxar o saco deles. Não, foi só a fonte da pesquisa, talvez, né? É complicado. Assim, é porque pra você meter um videozão de história com propriedade, cara, tem que estudar demais. Tem que entender muito. Nossa. Porque qualquer historiador, professor, a galera, sei lá, tem até gente que tá viva ainda daquela época. Pode refutar, porque, mas não foi assim, não. Foi exatamente assim. Não foi assim, não. Por que tu tá dizendo disso daqui? Mano, isso aqui é complicadíssimo, velho. Mas você não precisa acreditar em mim, não. Vamos colocar juntos a qualidade dessas fontes aqui à prova. Já começamos bem pra caramba. Ele vai mostrar. A primeira fonte já mostra de onde vem o romantismo e o tom propagandístico do vídeo. Nada mais, nada menos do que o discurso de 1926 de Kim Il-sung, o ditador pai da Coreia do Norte. Só isso, só. A segunda fonte aqui é um dos únicos 3 estudos que prestam no vídeo dele. Ela é uma tese de doutorado, não um artigo acadêmico revisado pelos pares para publicação em uma revista acadêmica importante. Mas sim, pode ser considerado uma fonte útil. Isso aqui é só um filminho. Agora o negócio começa a ficar mais feio. Essa fonte aqui é só uma tradução de um seminário organizado por esse blog comunista aqui chamado Centro de Estudos da Política Songun, e não um artigo acadêmico. O cara até se veste igual o Kim Jong-un. E o seminarista convidado aqui é o Dermot Hudson, um britânico que estudou na Coreia do Norte e é ativista comunista ligado ao governo norte-coreano. Hudson publicou um monte de livros, todos independentes, sem nenhuma validação nem por universidades e nem por editoras acadêmicas. Ele paga e publica os livros dele na incrível e renomada editora Lulu. Então, se Hudson é referência, é só para comunista pró-Coreia do Norte, porque no mundo acadêmico, esse Hudson não é nada. Então, usar como fonte uma reunião de comunistas já mostra a qualidade do vídeo. Seguindo. Esses 3 links aqui são matérias de 3 jornais. Olha o título desse aqui. Os imperialistas americanos começaram a Guerra da Coreia. Você acha que um estudo acadêmico sério teria um título assim? Porque isso aqui não é um bem estudo acadêmico sério. A principal prova disso é que ele foi publicado pela Foreign Languages Publishing House em Pyongyang, na Coreia do Norte. E adivinha só, essa editora aqui é controlada pelo Departamento de Propaganda e Agitação do Partido dos Trabalhadores norte-coreano. Eu tenho que dizer ainda que na comunidade acadêmica isso aqui é um lixinho? Esse link aqui não está nem mais funcionando e nem o site dele. Esse link aqui é de um estudo demográfico publicado em 1975, então ele trata de movimentos populacionais. É um estudo interessante que será usado contra o próprio vídeo, inclusive. E agora chegamos no último estudo realmente decente no meio dessa porqueira toda. Ele mostra como que as interpretações acerca da Guerra da Coreia foram mudando ao longo do tempo. E daqui para baixo é só link para aquele blog comunista pró-Coreia do Norte. Eles estão pagando, Felipe, para fazer publicidade para eles? Quase metade das referências aqui são desse blog. Caraca. Inclusive, nos créditos, o Nostalgia coloca esse Centro de Estudos da Política Songun como consultores e revisores do vídeo. E essa fonte aqui é de novo aquela publicada pelo Departamento de Propaganda da Coreia do Norte, e eles repetiram aqui. Pronto, você vai ver que o vídeo do Nostalgia não será nada mais, nada menos do que um reflexo das fontes que ele usa. Assim, era muito melhor que ele não tivesse colocado fonte nenhuma na descrição, porque tinha ficado menos feio. Porque isso aqui, senhoras e senhores, é a admissão pública de um vídeo escancaradamente propagandista pró-Coreia do Norte. Esse vídeo aqui extrapola qualquer viés normal para um lado político. Ele é um vídeo propagandista da extrema esquerda comunista. Se a Coreia do Norte fosse fazer um vídeo da Guerra da Coreia, é difícil imaginar que eles não iam fazer um vídeo exatamente assim. No final de 1945, uma conferência em Moscou anuncia que a Coreia será administrada por um consórcio de estadunidenses, soviéticos, chineses e ingleses por até 5 anos, quando então será independente. No sul, os estadunidenses lidam com os protestos na base da paulada, proibindo manifestações e cancelando os direitos civis dos coreanos.
Aliás, Meu os Deus. estadunidenses usam documentos de inteligência da época da dominação japonesa para perseguir socialistas e sindicalistas no sul. Isso aí, Estados Unidos perseguiam mesmo as manifestações, batiam nos comunistas. Agora, é claro que ele também vai dizer que os soviéticos lá no norte reprimiam e caçavam reacionários direitistas opositores, né? No norte, as coisas são mais tranquilas. Lá, o Partido Comunista é muito forte e apoia a tutela internacional. Dizem que esse apoio rola por ordem de Moscou, mas o fato é que isso enfraquece os protestos no norte. Na verdade, qualquer crítica ou movimento de oposição ao Partido Comunista de Kim Il-sung e à presença soviética no norte é silenciado rapidamente, às vezes com violência, pelas forças de controle dessa parceria político-militar. Mas Às mesmo vezes. levando isso em conta, a verdade é que a presença soviética no norte é bem mais aceita que a estadunidense na parte sul. No norte, as coisas são mais tranquilas, né? Protestos eram rapidamente silenciados, às vezes com violência. Assim, claro, né? Se tem uma coisa que a gente sabe, analisando a história comunista no século XX, é que realmente comunistas só usavam violência às vezes. Principalmente comunistas da época de Stalin, né? Mas assim, até faz sentido ele dizer que as manifestações do norte eram rapidamente silenciadas, porque os comunistas faziam shh, aí todo mundo ficava quietinho, né? E aí ele termina dizendo que a presença soviética era bem mais aceita que a dos Estados Unidos. Que o vídeo dele, afinal de contas, é uma propaganda norte-coreana. E a propaganda norte-coreana diz exatamente isso. Mas vamos colocar essa afirmação à prova com estudos relevantes, revisados pelos pares de estudiosos sérios de grandes universidades e editoras acadêmicas relevantes, e não de PDFs produzidos por ativistas comunistas sem relevância nenhuma em lugar nenhum. Vamos começar por esse estudo aqui, ó, especializado, As Causas da Guerra da Coreia, escrito pelo sul-coreano Oh Chang-il, publicado pela Revista Internacional de Estudos Coreanos. Aqui na página 23, o professor mostra que, no caso do Norte, a insatisfação política era mais controlada por um motivo muito simples. Os soviéticos usavam força. O artigo continua dizendo que as tropas soviéticas lidaram com a situação de maneira mais habilidosa, utilizando os comunistas coreanos liderados por Kim Il-sung, lançando uma campanha massiva para impor os valores comunistas, ideologia e sistema. E aqueles que não concordavam podiam fugir para a zona americana ou ir para a vala. Mas eu te pergunto, se o Partido Comunista era forte na Coreia do Norte, por que diabos era necessário impor o comunismo ali? Por um motivo muito simples. Ele não era forte, bosta nenhuma. Ao contrário do que informaram ao Castanhari, na Coreia do Norte o Partido Comunista não era forte quando os soviéticos chegaram. Ele ficou forte porque os soviéticos chegaram. Esse estudo aqui, publicado pela Russian Review, chamado A Emergência da Facção Soviética na República Popular da Coreia, escrito pelo professor russo A.N. Lankov. Aqui na página 444 ele mostra pra gente a força soviética em formar o comunismo no norte. Na Coreia do Norte, o movimento comunista estava fraco. Então as autoridades soviéticas tiveram que criar uma fundação para o regime que eles queriam ver na Coreia do Norte. Portanto, os comunistas que formaram o governo fantoche não eram do Partido Comunista Coreano nativo, mas foi o Partido Comunista criado pela União Soviética. E foi a esse que a União Soviética entregou a autoridade para governar. Vamos novamente no estudo do professor Dae-suk Soo para a gente confirmar isso aqui na página 63. Mesmo depois do início da ocupação soviética, de fato, os comunistas coreanos nativos, que eram conhecidos pelo povo na Coreia pelas suas atividades revolucionárias passadas, não procuraram ativamente a cooperação com as autoridades soviéticas. E você acha que os soviéticos estavam preocupados com isso? Você realmente acha isso? Para que eles precisavam de apoio do Partido Comunista local se podiam criar um do jeitinho deles? Na página 65, o professor Suk-soo diz que, na ausência de quaisquer grupos e líderes comunistas concorrentes no norte, não foi uma tarefa difícil. O passado obscuro de Kim e falta de popularidade significava muito pouco. Líderes políticos coreanos mais proeminentes, nacionalistas e comunistas estavam todos no sul, tentando negociar com os americanos.
Aí foi fácil para os soviéticos montarem seu governo fantoche e fazerem a linda declaração de que agora o povo norte-coreano estava livre para buscar sua própria liberdade, enquanto eram cachorrinhos do governo fantoche de Kim Il-sung. E foi esse governo comunista fantoche, criado pelos soviéticos e não o Partido Comunista Local Coreano, que já existia antes, que recebeu espertamente o direito de governar o povo norte-coreano, exatamente como mostra o artigo do professor Chang Il. O que será que é mais natural e autêntico, hein? O governo norte-coreano criado pelos soviéticos ou implantes de silicone e esteroides? Comenta aí o que você acha. Viu como a propaganda fofa narrada pelo Castanhari é destruída com uma análise histórica rápida? Aliás, olha que interessante isso aqui. O discurso de MacArthur, quando ele chegou no Sul, foi o oposto da hipocrisia soviética. Tio Mac chegou na área, quem manda aqui sou eu, cambada. Mas a ocupação americana se mostrou mais tolerante. O professor Suk-Su, aqui na página 66, diz que, na realidade, porém, o contraste não foi tão grande como as declarações pareciam sugerir. Apesar da proclamação americana, a maioria dos revolucionários retornaram ao sul e houve um constante fluxo de refugiados do norte para o sul. As autoridades de ocupação americana, é claro, negaram a legitimidade de qualquer grupo. Viu como o modus operandi soviético e americano eram muito parecidos durante a ocupação? Eles queriam as coisinhas do jeitinho deles e eles teriam tudo do jeitinho deles. A interferência comunista era tão grande que já a partir da ocupação, os soviéticos começaram a armar os comunistas com armamentos pesados, como tanques, metralhadoras, em conjunto com esforços políticos, justamente para encher a sua zona de influência de desejáveis apenas. E agora, comparando a postura dos americanos em relação aos sul-coreanos e a postura dos soviéticos em relação aos norte-coreanos, o professor conclui aqui na página 24. Ó. Deste modo, o governo militar soviético era mais cruel e sofisticado em lidar com coreanos desapontados e desafiadores. É por isso que quando Felipe diz que a presença comunista no norte era muito forte, não significa que a população apoiava o comunismo, não. Tanto que o professor Chang Il disse que os comunistas tiveram que comunizar a região, expulsando os dissidentes ou executando-os. Não tinha nada de mais tranquilo no norte, não. Norte e sul acalmavam os dissidentes na base da porrada. E força e violência era o padrão soviético durante toda a ocupação também. Aliás, se você vivesse na Coreia do Norte, um comunista metesse uma metralhadora no meio da tua cara, você ia ficar pianinho também. Portanto, desde o início da sua ocupação, o governo soviético interferiu diretamente na passagem e consolidação do poder para Kim Il-sung e os comunistas, expurgando toda a resistência à força. E a propaganda norte-coreana não para. Entre 1945... Mano, galera, se a gente não tivesse visto o vídeo lá, o primeirão, eu não ia estar com muito bugado na minha cabeça. E eu continuo a dizer, cara, eles invadiam tudo, eles queriam dominar tudo. E foram um monte de morte, foram um monte de tudo, ninguém queria saber de nada. Era, enquanto o Bigodinho ia por aqui, o Stanley ia por aqui. É. E agora parece que tá passando pano. Tá. Em 1946, os coreanos do norte ganham mais autonomia, com a criação de comitês populares para cuidar da região. Aí começa a nascer um estado socialista, com as terras que foram tomadas pelos japoneses sendo redistribuídas entre a população do norte. Além disso, muitas fábricas criadas para servir ao Império Japonês são nacionalizadas e passam a pertencer ao governo da Coreia do Norte. Já na parte de baixo do paralelo, a truculência continua solta. Em 1946, a economia está arrasada e os socialistas da região organizam protestos contra os Estados Unidos. O governo vai para cima dos manifestantes em conflitos que deixam milhares de presos e mais de 600 mortos. No norte, o povo tinha mais autonomia, enquanto no sul, protestos generalizados dos socialistas. Reparou que ele até fechou a mão e deu um pulinho de empolgação na hora de falar dos socialistas? Mano, eu tô sentindo isso também. Tipo, ele fala empolgado. Cara, ele não tá... Ele deve compactuar com o pensamento. Ele não tá em cima do muro, narrando igual da Segunda Guerra. Ele, enquanto ele tá passando o pano, o outro, ele quase vibra assim. Ele comprou um partido aí. Tá. E os socialistas da região organizam protestos
contra os Estados Unidos. Mas deixa eu te contar uma coisa que ele não vai te contar. No norte, o bicho tava pegando feio. E a violência era no estilo bolchevique de ser. E não era contra militantes políticos, não. Era contra povo, estudantes. Né? Saca só esse artigo aqui publicado agora, em 2023, pela North Korean Review, chamado Prevenção de Protesto, o estilo norte-coreano. Aqui na página 25, a professora Esther Kim mostra a violência macabra de Kim Il-sung e dos comunistas contra protestos de estudantes. Em setembro de 1945, vestindo uniforme soviético, Kim Il-sung chegou a Wonsan, um porto da cidade da parte norte da Península Coreana que estava sob ocupação soviética após a libertação do país do Japão naquele ano. Como líder em ascensão sob o patrocínio soviético, Kim Il-sung logo encontrou um grande movimento anticomunista organizado por estudantes na cidade de Sinuiju, no noroeste, em novembro de 1945. Este movimento foi dirigido principalmente contra o exército soviético de ocupação e o seu comportamento ilegal, incluindo estupros e pilhagem. Os estudantes furiosos surpreenderam primeiro os comunistas despreparados, mas depois o movimento estudantil de Sunuiji foi impiedosamente esmagado. E dos mais de 1.000 que foram presos, 200 foram enviados para o exílio na Sibéria. Mais tarde, no início da Guerra da Coreia, a violência anticomunista provocou expurgos e duras retaliações por parte do governo do jovem Kim Il-sung. Nesse atentado brutal, o governo norte-coreano realizou uma chacina de 100 estudantes. Mas não tema, no norte as coisas estavam bem mais tranquilas mesmo. Né? Mas, vem cá, e a unificação das Coreias? Uma comissão de estadunidenses e soviéticos tem a missão de criar uma administração única, mas isso não dá em nada e o problema então é levado para a ONU, que tinha acabado de ser criada. E o que a ONU diz é que a Coreia deve passar por eleições populares. Aí começa a bagunça, porque os soviéticos alegam que a ONU não tem como garantir eleições legítimas na Coreia. Então a ONU decide, beleza. Então eu vou vistoriar as eleições. Só que na parte sul só, tá? Controlada pelos Estados Unidos. É claro que vai dar ruim. Pois é. Você sabe por que a ONU não acompanhou as eleições lá no norte? Porque os russos não deixaram. Os soviéticos queriam um governo do jeitinho deles. Vamos de novo de obra especializada aqui, ó. Vamos voltar lá pro professor Suk-Suk, na sua obra chamada Kim. O povo vai escolher outro lá. Então não é interesse deles. Como todo comunista. É um mais um. É bem simples de entender. Sung, o líder norte-coreano. Aqui na página 97 ele diz que, após as negociações entre os Estados Unidos e a União Soviética não conseguirem estabelecer um governo unificado na Coreia, a União Soviética recusou-se a permitir que o grupo de observadores das Nações Unidas supervisionasse a eleição geral em toda a Coreia. Uma eleição foi realizada apenas no Sul em 10 de maio de 1948, sob supervisão da ONU, e um governo foi estabelecido lá. Esta foi a pedra angular que garantiu a posição de liderança de Kim no norte. Viu só como isso destrói o espantalho dele aqui? Não é que a ONU quisesse apenas supervisionar o sul, não. A União Soviética não quis a supervisão da ONU no norte. É claro que vai dar ruim. Agora vamos para uma das partes mais interessantes do vídeo inteiro aqui. Presta muita atenção em toda a semiótica das imagens que ele usa aqui no vídeo e na pragmática no discurso dele, que são usadas para legitimar o norte e deslegitimar o sul pro público. Em 1948, são disputadas eleições na parte sul. Isso acontece de forma conturbada, com vários coreanos boicotando a votação. E quem é o vencedor? Syngman Rhee, claro, que em 15 de agosto se torna presidente da República da Coreia. Hoje você a conhece como Coreia do Sul. Menos de um mês depois, em 9 de setembro, é anunciada a fundação da República Popular Democrática da Coreia, que você conhece... Democrática. Tá. Rapaz, cara, essa palavra... É muito democrático lá. Rapaz, essa palavra acho que tem dois significados diferentes para as pessoas. Não é possível, cara. Muito democrático. Não, velho, não. Como Coreia do Norte. Como tá em alta, é o sabor democracia, né? Comunismo, sabor. E quem estava à frente dessa nação? Claro que era Kim Il-sung.
que passa a ocupar o cargo de primeiro-ministro. Na Coreia do Sul, cores frias, cinzentas, Verdade. bicudas, Sem militares dúvida. queixudos no palanque com óculos escuros, pessoas boicotando as eleições e no norte, cores quentes, música, O pessoas sorriso nas sorrindo. pessoas. Kim Il-sung sorrindo, acenando para o público. Kim Jong-un deve estar rodando esse vídeo 24 horas por dia na Coreia do Norte. Falando muito sério e com muita franqueza agora. Esse vídeo é uma vergonha apologética. Em muitos momentos do vídeo, ele mostra claramente a sua defesa em relação àquele regime que se tornaria um dos regimes mais brutais e violentos da história. hoje, né? E qualquer pessoa que estude o mínimo do que foi aquele regime assassino e brutal sabe como é revoltante. Mas o vídeo continua sem freio, senhoras e senhores. Olha isso aqui. Isso acontece de forma conturbada, com vários coreanos boicotando a votação. Nesse clima sombrio e cinzento da Coreia do Sul, que faria o castelo de Grayskull parecer um castelo de uma princesa da Disney, várias pessoas protestam e boicotam as eleições. Só quanto que é várias pessoas? 10? 50? 150? 1000 pessoas? Assim, mas pela seriedade que ele colocou nesse trecho aqui do vídeo, deve ter sido várias milhões de pessoas, né? O problema é que quando a gente vai para estudos sérios, mostrando as dinâmicas objetivas das eleições no Sul, essa falácia é esfarelada sem pena. Mas vamos deixar para quem entende, então, de verdade do assunto explicar pra gente. Essa obra aqui é uma das mais relevantes no assunto, com um time de especialistas que contribuíram com seus artigos. A Guerra da Coreia na História Mundial, publicada pela Universidade de Kentucky. No capítulo O Povo Coreano, escrito pelo professor Alan Miller, ele mostra claramente que as eleições no Sul foram um sucesso, ao contrário da propaganda norte-coreana. Olha ele dizendo claramente aqui pra gente na página 38, ó. O processo eleitoral aconteceu dentro do planejado e apesar de terrorismo e sabotagem, e que cerca de 600 pessoas morreram nos incidentes ligados diretamente às eleições. E no parágrafo seguinte ele mostra que 80% dos eleitores compareceram às urnas, com apenas 5% se abstendo. Foram 8,4 milhões de votantes. E o presidente Syngman Rhee foi eleito presidente com uma esmagadora maioria dos votos na Assembleia Constituinte. 180 para ele e apenas 16 para o seu adversário de nome esquisito, Kim Koo. Com o nome desse era difícil ganhar a eleição mesmo, né? Pois é, né? Essas várias pessoas protestando contra as eleições eram bem poucas várias pessoas mesmo, né? E as eleições foram consideradas pela ONU democraticamente aceitáveis e a esmagadora maioria do povo compareceu na votação e não boicotou. E mesmo para aqueles que juram que houve interferência americana nas eleições do Sul, mesmo assim ela foi uma manifestação democrática aberta ao mundo. O que não aconteceu em nenhuma medida no Norte, como a gente vai ver em mais detalhes daqui a pouco. Agora o Felipe vai explicar pra gente o que rolou nesses protestos de novo. Se prepara pro show de simplificações aqui. Cara, isso daqui é complicado, velho. Porque eu não quero falar de ninguém assim muito mal pra cima, não. Só que, cara, quando você vem com um dado que não tem base nenhum, é só da tua cabeça, É difícil. é muito difícil. Porque, tipo assim, acabamos com bilhões e bilhões de... Mas cadê? Aonde? Já saiu? Aonde? Quando? A pessoa, não, já acabamos já. E aí, mano, a internet é covarde. Se você já viu, acho que você já deve ter visto em algum momento aí cortes da pessoa que diz, não, naquela época, cara, não tinha nem como contabilizar, não. Eu só falei porque o povo gosta de número. Tá. Mas e a galera lá do Sul? Eles ficaram felizes com a vitória do Syngman Rhee? Nem um pouco. Na verdade, explodem protestos por toda a região do Sul. Um dos maiores acontece na ilha de Jeju, que era chamada de Ilha Vermelha pelos Estados Unidos porque era cheia de socialistas. O Syngman Rhee, que agora é presidente, não pensa duas vezes e ordena que tropas do governo massacrem os rebeldes da ilha. Como eles não têm soldados suficientes para isso, membros da Liga Noroeste da Juventude, um grupo de apoiadores do governo, são enviados para ajudar na operação. Resultado, em alguns meses, 15 mil civis são mortos, muitos decapitados, num massacre que o governo da Coreia do Sul tentou esconder, mas que hoje
é reconhecido pelos próprios sul-coreanos como um genocídio apoiado pelo exército dos Estados Unidos. Olha como ele generalizou tudo aqui. De acordo com Felipe, a galera lá do sul é o povo sul-coreano, certo? Tá. Errado. Aqui ele deixa claro que os sul-coreanos não aceitaram as eleições e protestaram em todo o sul. Mas você sabe quem é essa galera lá do sul que fez esses protestos? Comunistas do Partido dos Trabalhadores leais à Coreia do Norte. E aí repara que ele próprio admite que um dos maiores protestos aconteceram na ilha de Jeju, que é exatamente onde ficava a maior concentração de comunistas por centímetro quadrado da Coreia do Sul. E se você entende o mínimo de história do século XX, como que você acha que eram os protestos feitos por comunistas naquela época? Escrevendo frases em cartolina, cantando em uma só voz o hino da União Soviética, abraçando árvores. Era terrorismo, maluco. Vamos aqui de novo na obra A Guerra da Coreia na História Mundial e vamos deixar o professor Millet explicar como que esses protestos estavam rolando de verdade lá. Aqui na página 38 ele diz que, entre os problemas que enfrentou, Syngman Rhee herdou uma guerra de guerrilha. Embora as greves, manifestações e atos dispersos de violência não interrompeu o processo eleitoral de 1948, os membros do Partido dos Trabalhadores Sul-Coreanos, como outros oposicionistas armados, formaram bandos de guerrilha em todas as províncias do Norte e Cholla do Sul, Gyeongsang do Norte e do Sul e Ilha de Jeju. E aí, como resposta, o governador da ilha de Jeju começou a reprimir esses ataques terroristas dos comunistas. E como resposta, os guerrilheiros comunistas lançaram uma campanha coordenada de ataque a 24 subestações policiais e outras instalações do governo. E na página seguinte, o professor mostra como que os rebeldes começaram a crescer em número, atacando vilarejos e massacrando direitistas e suas famílias e jovens membros da igreja. E ele conclui dizendo que em fevereiro de 1949, uma cuidadosa avaliação da inteligência americana identificou 10 zonas partidárias operacionais, controladas por 5.000 a 6.000 guerrilheiros. Mais de 20 cidades coreanas tinham grupos de comunistas escondidos suficientes para organizar terrorismo urbano, protestos e sabotagem. Olha isso! Olha como essa leitura mostra que a situação era muito mais complexa e violenta do que meros protestos contra o governo. E não eram milhões do povo sul-coreano que estavam protestando pacificamente contra o governo, não. Era uma esmagadora minoria da população, principalmente comunistas de Jeju, e que se espalharam por outras regiões do sul. E eram ataques terroristas, assassinos, liderados pelo Partido dos Trabalhadores, leais à Coreia do Norte e que estavam incitando guerra civil para depor o governo. E a resposta do governo sul-coreano foi extremamente brutal e implacável, matando muitos civis no processo. E por isso que, como um governo democrático que é, o governo sul-coreano reconhece abertamente a violência empregada ali. Mas o que vai ser difícil pra caramba é você ver o governo da Coreia do Norte reconhecendo publicamente as atrocidades cometidas por eles contra os coreanos do Norte e do Sul. Falando nisso, o Felipe não te contou nesse vídeo que a repressão norte-coreana era tão violenta que houve uma fuga gigantesca de norte-coreanos do regime de Kim Il-sung. Isso é confirmado por um memorando que registrou esse fluxo massivo de pessoas migrando para o Sul, que foi emitido em 27 de abril de 1950 pelo Bureau de Assuntos Internacionais da Extrema Ásia. O documento mostra um relatório de 1948 do embaixador americano na Coreia do Sul, John Mucho, relatando que, em resposta a uma pergunta de Og Burn, Mucho disse que 2 milhões de coreanos se mudaram para o Sul, enquanto nenhum se mudou para o Norte. Os soviéticos retiraram da Coreia do Norte as pessoas e grupos que manifestaram oposição a um Estado policial. Como consequência, os rígidos controles policiais e a ausência de pessoas insatisfeitas mantiveram a Coreia do Norte quieta, tornando assim difícil avaliar a aceitação do governo atual coreano pelos norte-coreanos. Após 40 anos de controle japonês, os coreanos estão determinados a resistir a novas interferências externas. Lembrando que isso aqui aconteceu em 1948, por ocasião da nomeação de Kim como presidente da Coreia do Norte. E o estudo que está na descrição do próprio vídeo do Nostalgia confirma essa fuga massiva de cidadãos norte-coreanos, tanto em 1948 quanto durante a guerra.
O estudo diz que o número de imigrantes do norte para o sul era de 2 a 3 vezes maior do que do sul para o norte. E na página 4, o estudo confirma que houve 2 grandes ondas migratórias do norte para o sul, em 1946 e 47, no auge da tranquila ocupação soviética e durante a liderança da lenda Kim Il-sung, e a segunda em 1950 e 51, durante a guerra. Tava acontecendo alguma coisa lá no norte que a galera tava fugindo. A própria fonte deles refutando a popularidade comunista do norte. O comunismo era tão popular no norte que milhões preferiam largar tudo para fugir para os imperialistas do sul. Mas aqui na fonte dele não diz o motivo. Não fala o motivo. Não, eles foram. Ah, mas... Porque sim? Acordei. Opa, vou mudar. Deu vontade. Vou falar pra baixo. Não, cara. Essa alegria aqui que ele mostra no vídeo de uma aceitação popular de Kim no norte durante as eleições é apenas uma fabricação norte-coreana para legitimar aquelas eleições forjadas e que foi reproduzido apologeticamente aqui no vídeo do Nostalgia. Portanto, se houve algum nível de eleição democrática na Coreia, foi no sul e não no norte. E falando em brutalidade norte-coreana, pelo menos no finalzinho do vídeo, ele faz um disclaimer dizendo que brutalidades aconteciam dos dois lados e cita alguns poucos crimes de guerra norte-coreanos também. Mas mas aí depois de 1 hora a pessoa só tá pensando mal do outro. Aí vai chegar lá e dizer assim, mas claro, os outros passaram esse tempo todo fazendo merda, então é justificável. Isso. Porque já tá com a opinião tendenciosa. Já tá comprometida. Mas... extremamente pequeno comparado a todo o tempo que ele dá às atrocidades cometidas pelo Sul e pelos Estados Unidos, que foram atrocidades sem sombra de dúvidas, mas a parcialidade fica explícita no tempo e na ênfase que é usado para mostrar as atrocidades sul-coreanas e dos Estados Unidos. Qualquer pessoa com bom senso vai perceber isso claramente. E aí, sobre as brutalidades aplicadas pela Coreia do Norte, eu recomendo muito para vocês esse livro aqui, ó, Atrocidades Coreanas, Crimes de Guerra Esquecidos de 1950 a 1953, e os documentos primários originais que mostram as inteligências americana, britânica e sul-coreana denunciando mais de 1.600 casos de crimes de guerra e brutalidades efetuados pela Coreia do Norte. Mas a guerra ainda não começou oficialmente. Para ela começar, alguém precisa dar o primeiro tiro. E quem deu o primeiro tiro? Bem, existem várias versões porque os dois lados estavam se provocando o tempo todo. De um lado, guerrilhas socialistas atacam o território sul. Do outro, sul-coreanos apoiados por estadunidenses criam incidentes no paralelo 38 como desculpa para atacar soldados da Coreia do Norte. Mas, oficialmente falando, a guerra começa com a Coreia do Norte. Em 1950, contando com o respaldo da União Soviética, o Kim Il-sung dá a ordem de ataque. Mas ele teve que admitir que a guerra começa com a invasão ao sul pela Coreia do Norte. Mas calma que esse pequeno momento de claridade descamba logo aqui em seguida. Mas o ponto é que, na manhã de 25 de junho, tropas da Coreia do Norte atravessam o paralelo 38 e invadem a Coreia do Sul. O objetivo é unificar a Coreia e libertar o povo do imperialismo estadunidense, que para os norte-coreanos é tão nocivo quanto o japonês. Uma prova disso é que para os norte-coreanos a guerra não é chamada de Guerra da Coreia, e sim Guerra da Libertação da Pátria. Tem até musiquinha épica enquanto ele fala. Olha a empolgação dele falando dos norte-coreanos, querendo libertar o sul do imperialismo americano, que era tão nocivo quanto o imperialismo japonês. Pois é, né? Mas eu acho que esse momento de empolgação foi tão grande que ele acabou esquecendo que por causa dessa invasão da Coreia do Norte é que o inferno começou na península e milhões de pessoas tiveram suas vidas destruídas para sempre. É desrespeitosa essa postura animada e empolgada por um conflito que foi uma tragédia humanitária. Olha isso aí de novo. Para os norte-coreanos, a guerra não é chamada de Guerra da Coreia, e sim Guerra da Libertação da Pátria. Mas olha que louco isso aqui. Em 1950 eram 2 Coreias, portanto 2 estados independentes, com 2 presidentes oficiais. O imperialismo americano não está no norte.
tá no sul. Mas quem invadiu o território do sul é a Coreia do Norte. Mas olha como que a perspectiva que ele narra aqui, todo o evento, é a perspectiva da Coreia do Norte. O título desse vídeo deveria ser A Guerra da Coreia pela Perspectiva do Norte. Se ele tivesse colocado esse título, tava tudo bem. Todo mundo ia entender o porquê da propaganda. Mas vamos deixar ele falar mais um pouco aqui pra gente juntar os erros e responder tudo de uma vez. Então vamos começar com esse primeiro disparate apologético aqui. Tropas da Coreia do Norte atravessam o paralelo 38 e invadem a Coreia do Sul. O objetivo é unificar a Coreia e libertar o povo do imperialismo estadunidense, que para os norte-coreanos é tão nocivo. Dominar tudo, igual os outros estavam fazendo. Igual o Bigode, igual o Stanley, né? Caraca, véi! Quanto o japonês. Ele queria se Uma prova colocar disso na parada é que para os também. norte-coreanos a guerra não é chamada de Guerra da Coreia, e sim Guerra da Libertação da Pátria. Como eu já disse antes, essa guerra patriótica de libertação era o nome que os políticos comunistas do norte criaram. Opa. Porque pro povo coreano o nome era Guerra Maldita Matadora dos Infernos, que vai destruir tudo e todos e matar milhões. Esse romantismo aqui que o Felipe encheu a boca pra falar faz parte da retórica norte-coreana de validação da invasão. E você não vai cair nessa, porque eu tô aqui. Boa. Por isso agora vamos fazer um estudo objetivo aqui e comparativo pra gente ver a maneira como que os dois países dominavam seu território. E aí no final você vai chegar à conclusão clara que quem tinha que fazer a guerra da libertação da pátria eram os sul-coreanos contra os imperialistas soviéticos do norte. Vamos de novo aqui pro artigo As Causas da Guerra da Coreia, escrito pelo professor sul-coreano On Chang-il, publicado na Revista Internacional de Estudos Coreanos. A partir da página 26, o professor mostra como que os planos soviéticos eram dominar totalmente as duas Coreias. E aí os americanos tiveram certeza disso quando o delegado-chefe soviético Chitkov declarou na primeira sessão da comissão em Seul, em 20 de março de 1946, que a Coreia deve se tornar um país democraticamente verdadeiro e independente, fiel à União Soviética, para que no futuro ela não se torne uma base para um ataque à União Soviética. E ainda esbravejou que aqueles grupos reacionários e antidemocráticos que se opuseram ao Acordo de Moscou deveriam ser excluídos de participar no governo democrático provisório. E que se houvesse um governo provisório, ele seria comunista. Viu aí por que os soviéticos correram para a Coreia no final da Segunda Guerra Mundial? E você fica aí achando que era para matar imperialista japonês, né? Acorda pra vida, menino. E é a partir desse momento que os americanos começam a ficar preocupados com a atitude soviética, tanto que os conselheiros políticos para o governo militar americano William Landon e Charles Taylor recomendaram que os americanos mostrassem firme determinação para não permitir dominação soviética na região. Agora eu vou mostrar para vocês de novo o estudo do professor norte-coreano Dae Suk-soo, chamado Kim Il-sung, o líder norte-coreano. E aí, durante toda a obra, ele vai mostrando como que o aparelho político norte-coreano foi sendo construído pela União Soviética desde 1946 e como que Kim Il-sung foi colocado no poder pelos soviéticos e não por eleições populares livres. A partir da página 68, o professor mostra como que desde a fundação do Comitê Provisório, em fevereiro de 1946, Kim Il-sung foi colocado como chefe, e que alguns nacionalistas foram colocados ali, mas o governo provisório foi indiscutivelmente dominado pelo corpo de comunistas criado pelos soviéticos, sendo um bom exemplo de coalizão de fachada. E aí o professor mostra como que o governo provisório começou a fazer várias reformas rápidas para atrair base de apoio popular, mas todo o sistema era controlado diretamente pela máquina soviética. Inclusive, os soviéticos ajudaram Kim a desarmar o principal grupo que poderia apresentar resistência a ele sob o comando de Kim Wong-bong. E agora, na página 68, o professor Dae é ainda mais explícito. Ele diz que era muito aparente que a liderança de Kim Il-sung foi imposta aos líderes de outros grupos. O apoio soviético a Kim deixou claro que opor-se a Kim era opor-se às autoridades de ocupação soviéticas. E nesse clima agradável, democrataço, como que você acha que os opositores do regime reagiam? Ficavam pianinhos para não serem presos ou acabar levando um tiro acidental no meio da cara.
Mas vamos deixar o professor Daesuke explicar de maneira mais técnica isso pra gente. Os potenciais rivais concordaram não por causa do próprio Kim ou seu poder pessoal, mas por causa da onipresença das forças de ocupação soviéticas e a onisciência do coronel Ignatiev sobre o futuro comunista da Coreia. Ou seja, a União Soviética segurou a Coreia na palma da mão dela, controlando tudo na sociedade ali. Como a gente já viu aqui, eles usaram Kim Il-sung para começar uma campanha de sovietização na região, expurgando dissidentes e descontentes do país, perseguindo inimigos políticos, controlando completamente a educação e a cultura e principalmente a política. Viu? Mais uma evidência do porquê que foi tão fácil pro povo escolher Kim. O professor deixou claro aqui que eleições livres aconteceram apenas no Sul. No norte, o governo de Kim Il-sung foi cuidadosamente criado pelos soviéticos e qualquer suposta eleição foi manipulada e validada apenas pelo governo soviético, que, como o professor Dai mostrou aqui pra gente, já vinha acontecendo desde 1946. A Coreia do Norte e Kim Il-sung não eram nada além de fantoches na mão dos imperialistas soviéticos. E na página 104, agora o professor pisoteia esse argumento de que Kim foi um líder democrático escolhido pela vontade popular. A consolidação do poder político de Kim foi o resultado de muitos fatores contribuintes. O principal foi o apoio soviético que recebeu durante o período imediatamente após a libertação, particularmente do major-general Romanenko e do coronel Ignatiev. Kim serviu bem à União Soviética nos seus esforços para instituir um sistema comunista no norte, e a União Soviética, por sua vez, apoiou-o em sua busca pelo poder. Para a União Soviética, a sovietização do norte era mais importante do que a promoção de um líder local, mas o sucesso dos seus programas dependia da eficácia dos seus agentes escolhidos. De certa forma, Kim conquistou sua posição de liderança executando fielmente as diretivas soviéticas. Então, se depois dessa avalanche de evidências você ainda achar que houve eleições democráticas e que o imperialismo soviético não rolava solto no norte e ainda tem coragem de questionar as eleições do sul, você tem probleminha, hein? Outro argumento que destrói essa mentira da guerra da libertação contra o imperialismo americano é que desde o início os Estados Unidos não queriam ficar na Coreia e que só foram lá para impedir o avanço soviético e matar alguns poucos japoneses no processo. Os americanos tinham tanto interesse imperialista na Coreia que eles mal chegaram e já estavam fazendo de tudo para sair voado de lá. Tanto que o professor Cheng Il diz aqui na página 30 que o governo americano tentou antecipar a data da saída total do Sul, que ficou para 30 de julho de 1939. Mas adivinha só quem não queria que os americanos saíssem da Coreia? O próprio governo sul-coreano. A saída dos americanos deixaria a Coreia do Sul exposta a um possível ataque norte-coreano. Tanto é que o presidente Lee insistiu que os americanos ficassem. Olha que paradoxo maluco. Os americanos queriam sair, os imperialistas americanos. Mas o governo sul-coreano não queria que os imperialistas americanos saíssem. Que governo imperial... O Império Romano e Mongol ficariam decepcionados com vocês, hein, americanos? E isso aqui já enterra esse argumento furado de que os norte-coreanos queriam livrar a Coreia do Sul do imperialismo americano. A presença americana no Sul não era forçada, era apoiada e solicitada pelo governo sul-coreano. E o governo sul-coreano, como uma entidade soberana, tinha todo o direito de solicitar isso. Inclusive, o professor Cheng Il mostra aqui na página 30 como que a Coreia do Sul era estrategicamente insignificante para os Estados Unidos. A permanência dos americanos ali só existiu enquanto os soviéticos existiam ali. O governo e o exército americano insistiram em uma retirada antecipada da ocupação das tropas, principalmente devido à escassez de forças militares e da relevância estratégica insignificante da Coreia para as estratégias americanas globais. Portanto, os Estados Unidos tinham pouquíssimo a ganhar na sua tutela na Coreia do Sul naquele período de formação dos países. E o professor agora mostra pra gente o desespero do governo sul-coreano com a saída americana. Olha só aqui na página 30. Na verdade, as tropas americanas completaram sua retirada diante dos olhares preocupados dos sul-coreanos. Realmente, o presidente Lee expressou grande ansiedade para o futuro da Coreia do Sul no seu pronunciamento informando o prazo de saída americana. Os Estados Unidos nos deixaram com um problema muito grande para ser resolvido por nós mesmos. Não acreditamos que os Estados Unidos retirarão suas tropas restantes até que respondam nossa questão do que será feito para nos ajudar caso os comunistas do norte
Norte invadam pelo paralelo 38. E aí, será que os americanos queriam usar o seu imperialismo para manter a Coreia do Sul sob seu comando? O professor conclui aqui pra gente, ó. Os Estados Unidos completaram sua retirada como planejado em 30 de junho de 1949 e não deram nenhuma resposta clara à questão de Rhee, exceto sugerir que peça ajuda às Nações Unidas. Eita! Esses imperialistas americanos estavam sendo bem pouco imperialistas na Coreia do Sul, hein? Agora, isso não significa que, de repente, todos os americanos desapareceram do Sul. Ainda havia alguns conselheiros lá. E exatamente a mesma coisa aconteceu no Norte. As tropas soviéticas saíram, mas deixaram conselheiros como o próprio Chitkov. Só que essas evidências mostram como que a propaganda comunista mentirosa da Coreia do Norte de invadir o Sul para libertá-los do imperialismo americano não passava disso. Propaganda comunista mentirosa para conquista de poder. E os americanos, no final das contas, não queriam manter sua presença ali e não mantiveram mesmo. Deixaram os sul-coreanos a ver navios, literalmente. Portanto, sob qualquer prisma, a invasão do Sul pelo Norte nada mais foi do que isso. Uma invasão militar através de uma guerra de agressão para a conquista do território do Sul. A retórica da libertação do Sul só existia na cabecinha oca dos comunistas norte-coreanos. E quem convidou os Estados Unidos para salvar a Coreia do Sul? Respondendo à pergunta do Felipe, a própria Coreia do Sul. Ora, as forças da Coreia do Norte contam com 100 mil homens. Olha isso! E os exércitos da Coreia do Sul são quase do mesmo tamanho, com 95 mil soldados. A diferença é que o exército da Coreia do Norte enfrenta tropas japonesas desde os anos 30 e ainda tem a ajuda de tanques e aviões fabricados na União Soviética, enquanto as tropas da Coreia do Sul são muito mal equipadas. por que ele riu aqui? Vale, rindo pra de um que essa exército alegria? mal... Pra que essa alegria, gente? Eu tô passada. Mano, ele tá não parece a torcendo, mesma véi. pessoa do outro vídeo, Não né? parece. Não parece. Não parece. Nossa, foi tão bom o outro vídeo. Caraca, velho. Tá. preparado, que está sendo devastado por um exército mais forte. É exatamente esse tipo de postura aqui que revoltou tanta gente na internet. Ele tá brincando descaradamente como se fosse um torcedor de um time que tá derrotando um outro. E isso é de uma irresponsabilidade lamentável. Então, o exército sul-coreano simplesmente não consegue impedir o avanço dos norte-coreanos que marcham rumo ao seu primeiro objetivo, a cidade de Seul. Cara, se você for parar pra pensar com essa empolgação que ele tá falando e tudo mais, cara, aqui morreram milhões. Milhões. E eu não tô falando só da galera do exército não, tá? Tô falando dos inocentes, de todo mundo, cara. Não é pra tá falando com empolgação assim. Mas enfim, né? 27 de junho, 2 dias depois da invasão, o governo sul-coreano abandona Seul, que já no terceiro dia já é capturada pelos invasores. E muitas pessoas na região comemoram a chegada do exército do norte, o que mostra também como o governo do Syngman Rhee era detestado por muitos coreanos do sul. Muitas pessoas na região, a.k.a. comunistas. A gente já viu aqui que tinha milhares de comunistas espalhados pela Coreia do Sul, vinculados ao Partido dos Trabalhadores da Coreia do Sul, que era leal à Coreia do Norte. Então, se teve comemoração, foram dos comunistas, porque não há evidência válida nenhuma de que alguma parte relevante da população do Sul apoiasse a invasão do Norte. Simplesmente não existe. Então, é uma ingenuidade infantil dizer que muitos coreanos em Seul receberam as tropas com alegria para provar o apoio popular de Kim e o descontentamento das pessoas em relação ao presidente Rhee, justamente para tentar passar essa espécie de apoio popular a uma invasão brutal. Aliás, eu tenho que te dizer uma coisa meio óbvia aqui, mas como a desinformação desse vídeo aqui tá terrível, eu tenho que dizer assim mesmo. Dizer que tinha muitas pessoas insatisfeitas com a presidência do Rhee não significa que eles queriam uma ditadura comunista e muito menos uma guerra de invasão brutal e assassina vinda do norte. Vamos fazer propaganda comunista, mas com um pouco mais de coerência, por favor. Agora, infelizmente, em nenhuma parte do vídeo do Nostalgia, você vai ver ele mostrando que muitos norte-coreanos estavam totalmente insatisfeitos com o governo soviético e de Kim. Mas não tema. O Braguinha tá aqui para te contar. Já mostrei para vocês aqui um memorando americano reportando uma onda massiva, 2 milhões de norte-coreanos indo para o sul em 1948. Pois é, mas durante a guerra, a fuga dos coreanos do norte para o sul chegava na casa de dezenas de milhares
por dia. Mas é estranho isso, né? Desde 1948, milhões de norte-coreanos fugindo para os braços dos imperialistas americanos dos infernos. Tá parecendo quando caiu o Muro de Berlim. O comunismo era tão bom que foi todo mundo pro capitalismo, quando aquela bosta caiu. Mas então, essa obra especializada aqui, ó, escrita pelo professor Stanley Sandler, chamado A Guerra da Coreia, nem vencedores e nem vencidos. Olha o que ele diz aqui na página 108, justamente sobre essa emigração massiva dos norte-coreanos para o sul. E eu quero ler na íntegra para vocês compreenderem como que o governo de Kim Il-sung era extremamente impopular a ponto de milhões saírem fugindo da Coreia do Norte. Já em meados de julho, estimava-se que cerca de 380 mil refugiados fluíam para o território da República da Coreia e que tal quantidade aumentava em 25 mil a cada dia. Mais tarde, quando o 8º Exército pôde respirar mais aliviado, seu comando passou a cuidar com regularidade de toda aquela gente. Centenas de milhares foram salvas da inanição, das endemias e das inclemências do tempo. É significativo que o fluxo de refugiados ao longo de toda a guerra tenha sido documentado quase que exclusivamente em uma direção: nas das forças da ONU. Alguns tentaram explicar tal movimentação argumentando que os refugiados fugiram dos insensatos ataques aéreos e bombardeios de artilharia da ONU. Mas por que fugiriam na direção de seus atormentadores? Outros disseram que eles não tinham para onde ir e sabiam que as tropas da ONU, pelo menos as americanas, possuíam suprimentos em abundância. Mas qual a garantia que os refugiados tinham que a ONU cuidaria deles, especialmente nos primeiros meses desesperadores? E não estariam esses refugiados não politizados em melhores condições se tivessem permanecido em seus vilarejos natais, mesmo que suas casas estivessem sido destruídas, em geral pelos imperialistas ou por seus fantoches, à espera dos comunistas, com seus programas de reforma agrária e de reconstrução das vilas e cidades para viverem felizes, salvo os proprietários de terra e os agiotas? Uma explicação que respeita menos os fatos foi a de que os refugiados eram principalmente latifundiários, banqueiros, capitalistas, homens de negócios e assim por diante. Se isso fosse verdade, levando em conta a quantidade de pessoas envolvidas ao longo dos meses, a Coreia do Sul seria de longe a nação mais próspera que se poderia imaginar. A explanação lógica foi dada pelos próprios refugiados. Os comunistas estavam impondo brutalmente um sistema estranho para sua terra e suas vidas, por mais dura e pouco compensadora que pudessem ser essa terra e essas vidas. Pois é, né? Um governo tão popular como a República Popular da Coreia do Norte estava meio impopular. Mas você acha que eu terminei? Respira fundo, que tem mais estudo acadêmico para você. Caraca. Olha o que o professor B.C. Cora aqui no seu artigo O Impacto da Guerra na Península Coreana, publicado pela Revista de Relação Americana Asiática Oriental, diz aqui na página 64. Durante a guerra, Kim Il-sung argumentou repetidamente que qualquer superioridade tecnológica que os agressores imperialistas americanos pudessem desfrutar sobre os norte-coreanos foi eclipsada pelo patriotismo ardente destes últimos e pela dedicação à sua causa. Embora os americanos fossem mercenários a serviço dos capitalistas monopolistas de Wall Street, lutando de má vontade em solo estrangeiro, afirmou Kim, os norte-coreanos estavam lutando para salvar seu próprio país e seu povo da extinção. Só que agora vem a parte mais decepcionante pro Kimzinho da comunada. Ele percebeu que seu apoio e popularidade era muito menor do que ele achava. Contrariamente à sua retórica, Kim descobriu durante a guerra que o nível de apoio político de que gozava entre os seus compatriotas estava longe de ser satisfatório. Quando as forças das Nações Unidas marcharam para a Coreia do Norte, na fase inicial da guerra, receberam uma recepção de boas-vindas tumultuadas da maior parte da população, muitos dos quais se ofereceram como voluntários para ajudar na caça aos remanescentes dos quadros comunistas. O subsequente êxodo de milhões de norte-coreanos do domínio de Kim para o sul é bem conhecido. Tudo isto só pode ter acentuado a necessidade de uma doutrinação política mais eficaz na mente de Kim. Ou seja, Kim percebeu que doutrinou foi pouco, precisava ter doutrinado muito mais para os norte-coreanos abraçarem a causa comunista. Agora você vê, quando os americanos chegaram, um monte de norte-coreanos até se ofereceram para caçar comunistas, meu Deus do céu.
Isso Felipe e os consultores dele não te contam, né? Que salvou o povo norte-coreano da conquista do Sul foi a chegada de 2,5 milhões de soldados chineses, não o povo norte-coreano. Mas eu sei que isso acaba com a fantasia revolucionária da luta do povo contra o mal, mas o povo é muito mais complicado do que revolucionários de apartamento pensam. Na maior parte das vezes, a utopia só existe na cabeça deles, e eles projetam isso pro povo sem o povo querer e nem saber. E nem as reformas agrárias que o Felipe falou com tanto gosto que foram feitas lá na Coreia do Norte impediu milhões de pessoas de fugirem daquela ditadura brutal. Aliás, abre as fronteiras da Coreia do Norte por um dia só, pra gente ver uma coisa. Quem quer manter o povo preso naquela prisão a céu aberto é o governo norte-coreano, porque se abrir, só sobra o Kim e a sua família. Se bobear, até a filhinha de Kim Jong-un foge pra assistir um show de K-pop. Sintam o fervor dele falando dos comandantes norte-coreanos. Após conquistar Seul, os comandantes norte-coreanos acreditam que as forças da Coreia do Sul vão ser dizimadas rapidamente. Porém, os sul-coreanos recuam para o sul e continuam lutando. Parecia que seria fácil, mas não foi. Mesmo porque soldados ocidentais começam a entrar na guerra. Não, vem cá, colega, vem cá. Você realmente achou que os Estados Unidos iam ficar parados só manipulando e dando ordens enquanto a União Soviética colocava a Coreia na sua zona de influência? Você realmente acha isso? A musiquinha de fundo, tu viu? Por ouvir. Complicado, cara. Complicado, velho. Claro que não. O ponto é que a ONU convoca os seus membros para defender a Coreia do Sul porque está seguindo as orientações do governo dos Estados Unidos. Essa foi uma das decisões mais ágeis da história da ONU, com uma resolução que foi elaborada e aprovada muito rápido. E mesmo assim, os Estados Unidos não conseguiram esperar, porque hoje se sabe que as tropas estadunidenses entraram em conflitos antes da resolução ser aprovada. Sabe por que os Estados Unidos entram tão rápido na guerra assim? Porque eles sabiam que os soviéticos estavam entrando também. Os americanos já tinham interceptado inteligência sobre o envolvimento massivo soviético e chinês na guerra. Mas olha só que interessante isso aqui. Todas as partes resolveram manter isso em segredo para não haver um confronto direto entre eles e talvez estourar até uma terceira guerra mundial. Mas aí, quando a União Soviética caiu e os pesquisadores tiveram acesso às fontes, eles descobriram que Stalin tinha aprovado a invasão e pretendia enviar mais de 70 mil homens para a guerra. Mas no vídeo do Nostalgia, a gente aprende que os imperialistas invasores eram só os americanos, os soviéticos não eram. A versão oficial é que os Estados Unidos entram na guerra porque a ONU manda defender a Coreia do Sul. Mas a verdade é que a ONU manda defender a Coreia do Sul porque os Estados Unidos fazem questão de entrar na guerra. Quem foi que chamou os Estados Unidos para esse rolê mesmo? Oxi! Ninguém! Ué, não te contaram que quem implorou ajuda americana tinha sido o presidente do país que estava sendo brutalmente invadido? Isso aí, o presidente sul-coreano Syngman Rhee. Deixa eu te mostrar aqui a obra O Esforço Sul-Coreano de 70 anos para a Política Externa, publicada pela editora acadêmica Palgrave Macmillan. O time de professores sul-coreanos explicam pra gente aqui na página 101 que assim que o norte invadiu, o presidente Rhee pediu imediatamente ajuda. O presidente Rhee fez esforços diplomáticos durante a guerra para ganhar apoio das Nações Unidas e dos Estados Unidos para salvar a nação em risco. Como parte do esforço diplomático, o presidente Rhee enviou o embaixador Chang Myon para pedir ao presidente Truman que fornecesse ajuda militar à Coreia. Quem foi que chamou os Estados Unidos para esse rolê mesmo? Conta pra gente, nós queremos saber. Ninguém! Foi só o presidente da Coreia do Sul só. Cara, mano, eu tô Tá um pouco decepcionado. Eu tô incomodado, cara. Eu tô incomodado. Com essa alegria toda, esse né? rolê todinho aqui deu na Coreia do Norte de hoje. E vocês sabem como é. Você não pode fazer nada. Nada. Você não pode fazer nada. É triste. Ou será que ele está sugerindo que era para a Coreia do Sul se deixar ser conquistada pelo Norte? É mesmo. Mas olha que legal isso aqui. Sabe quem concorda que, na verdade, a interferência americana era fraquíssima no Sul?
um artigo citado no vídeo do Nostalgia. Uma fonte citada no vídeo contradiz escancaradamente a argumentação central que ele apresenta para justificar a invasão da Coreia. A Guerra da Coreia foi iniciada pelo Norte para libertar o Sul dos imperialistas americanos. Olha como o próprio artigo dele vai desmantelando esse espantalho, provando justamente o contrário. Olha aqui a partir da página 4, o professor destruindo essa propaganda comunista repetida no vídeo. A posição estratégica levou quase inevitavelmente ao apoio chinês e soviético da ofensiva norte-coreana contra a República da Coreia. A indecisão dos Estados Unidos de estabelecer e conduzir políticas estrangeiras na extrema Ásia provaria ser um outro fator crítico em criar as condições para a guerra na Coreia. Ou seja, a indecisão americana em manter a sua presença política e militar na Coreia do Sul é que facilitou toda essa movimentação norte-coreana para criar a guerra. Página 5, o professor mostra que assim que a guerra terminou e os americanos e os soviéticos assinaram o Tratado de Potsdam e concordaram com a divisão da Coreia no paralelo 38, os soviéticos correram para a Coreia em agosto, enquanto os americanos só chegaram em setembro. Vai vendo aí qual imperialista estava com mais pressa na corrida pela Coreia. Agora olha só como o mesmo artigo compara a postura soviética e americana em relação aos exércitos das suas respectivas Coreias. Enquanto os conselheiros soviéticos se concentravam em construir e treinar o exército popular novato da Coreia do Norte, os 500 homens do Grupo Consultivo Militar Coreano-Americano dedicaram seus esforços em desenvolvimento no sul de uma força policial coreana para manter a segurança interna. De acordo com John Mitchell, embaixador americano na Coreia de 1949 a 1952, muito pouco foi feito no treinamento e organização de militares, um exército ou marinha. E aí, de acordo com a própria fonte que o Nostalgia usa, qual dos dois países imperialistas estavam preparando mais as suas Coreias para a briga imperialista deles? Calma que o artigo continua refutando o próprio vídeo que citou ele, mas agora vai ficar ainda mais feio. Olha aqui na página 6. Cada Coreia alegava ser o legítimo governo da Coreia e defendeu a reunificação forçada. Para tanto, a Coreia do Norte recebeu novos equipamentos e desenvolveu suas capacidades sob a tutela soviética. O exército da Coreia do Sul, no entanto, permaneceu uma força apenas no nome. Já em 1947, Washington estava procurando uma maneira de sair da Coreia. Já em 1947, 3 anos antes da guerra começar, os Estados Unidos estavam querendo meter o pé da Coreia. E tem mais, meus amigos. Era do interesse dos Estados Unidos garantir que a Coreia do Sul permanecesse incapaz de conduzir operações de combate ofensivas. Uma Coreia do Sul sem dentes seria incapaz de iniciar uma guerra com o Norte, permitindo aos Estados Unidos retirarem suas forças pacificamente. O presidente Truman, durante a Guerra da Coreia, afirmou em suas memórias que a sua decisão a favor da retirada americana da Coreia do Sul foi baseada, em parte, no seu desejo de evitar o envolvimento dos Estados Unidos em discussões políticas entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E o cara ainda tem coragem de dizer que essa guerra da Coreia era uma guerra dos Estados Unidos. O Norte estava armado até os dentes. Os Estados Unidos queriam tanto uma guerra que praticamente desarmaram seu maior aliado na região. Viu como o argumentaço comunista é lógico na cabeça deles. E agora o artigo do Felipe encerra a sua participação honrosa aqui no nosso vídeo, mostrando o que a Coreia do Norte resolveu fazer com todo esse desleixo americano na região. Reconhecendo a crescente disparidade nas capacidades das forças militares, Kim Il-sung sondou a União Soviética e a recém-criada República Popular da China sobre a possibilidade de apoio a uma invasão da Coreia do Sul. Que gran finale, meus amigos! Tio Kim não perdeu tempo em começar seus planos para invadir e começar a guerra no Sul. Mas peraí. O Castanhari não disse no vídeo dele que a invasão do Norte era uma guerra de libertação da Coreia contra o imperialismo americano? Mas a própria fonte dele diz que os americanos não tinham interesse no Sul, estavam doidos para sair e ainda deixaram um exército fraco no Sul. Então é o seguinte, ou Nostalgia simplesmente repetiu a propaganda descarada norte-coreana sem pena, B, eles não leram a própria fonte que eles citaram, ou C, todas as alternativas anteriores. Marque a opção correta nos comentários.
Agora, sabe o que é engraçado e eu tenho que falar? É que depois de toda essa artimanha diplomática pra entrar na guerra, os estadunidenses começam a lutar na Coreia e levam um pau. Mano, eu não tô entendendo toda essa alegria, não. Essa alegria Aliás, tá uma estranha. coisa importante. Nesse começo de guerra, muitos civis tentam fugir das batalhas. Agora, pra evitar que os agentes norte-coreanos se aproveitem disso para se infiltrar em territórios das Nações Unidas, os estadunidenses atacam todos os grupos de refugiados que encontram. Em Busan, isso sai do controle e qualquer civil que se aproxima da linha de defesa é massacrado pelas tropas dos Estados Unidos. Então, essa é uma das mentiras mais pesadas e descaradas. Mano, cara, Nossa. eu acho que ele... alguma coisa aconteceu na vida dele. Ele parece que ele odeia os Estados Unidos. Ou então alguém fez o roteiro pra ele, né? Caraca, mas Não uma é, coisa, pode assim... ser que ele só esteja lendo, e Mas aí... porque uma coisa é ler, outra coisa é ler e interpretar. Assim, levar um pau. Mano, parece que ele odeia. Acho que não aceitaram o visto dele. Mas só pode, Lá cara. nos Estados Unidos, Mano, aí aconteceu ele odeia. alguma coisa, não é possível, véi. Paradas do vídeo inteiro. E antes que alguém diga que eu tô defendendo os Estados Unidos e a Coreia do Sul, deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Eu não acredito no inferno de fogo, não. Mas se existisse, eu ia estar torcendo pra MacArthur, Rhee e Kim todo mundo. estarem de mãozinhas dadas, queimando no colo de Satanás. Mas é uma mentira descarada dizer que os Estados Unidos estavam atirando em todos os refugiados. Eu mostrei pra vocês ainda há pouco a obra do professor Stanley, onde ele mesmo mostrou que milhões de norte-coreanos fugiam desde 1948. E durante a guerra, centenas de milhares fugiram pro sul também. E eles receberam abrigo e comida dos Estados Unidos e da ONU. Então, se fosse uma matança indiscriminada desse jeito, como ele disse aqui, por que eles continuariam fugindo pro sul durante toda a guerra? Mas o que ele está tentando fazer durante todo o vídeo aqui é apelar para os sentimentos, jogando informações soltas, sem nenhum tratamento objetivo. Se um dia ele fizer um compilado acadêmico com todas as atrocidades cometidas pelos Estados Unidos, eu vou bater palma. Eu não ganho nada defendendo os Estados Unidos aqui. Mas o que foi feito aqui no vídeo dele é sensacionalismo barato, anticientífico, para apelar ao sentimento do público. Mais nada. Então, de um lado, temos soldados da Coreia do Norte sem suprimentos e exaustos. Do outro, soldados das Nações Unidas descansados e com equipamentos novos. E sempre que um soldado das Nações Unidas cai, outro assume o seu lugar. Assim, as Nações Unidas, lideradas pelos Estados Unidos, interrompem a tomada total da península pela Coreia do Norte. Ufa! Ainda bem, né? Imagina, se hoje tudo aquilo ali fosse Coreia do Norte. Não seria só uma Coreia arrasada pelos seus próprios políticos, não. Seriam duas. E aí, ao invés da gente ter uma Coreia bem iluminada, teríamos duas apagadas. E música épica tocando, galera. Só que de repente, alguns batalhões das Nações Unidas são atacados por milhares de soldados que surgem do nada. Pode crer que a Isso- comuna chegando na área. Essa alegria dele. Esses soldados, eles não parecem ser norte-coreanos, não. Peraí. Esses soldados são chineses? A Força Aérea dos Estados Unidos destruiu todas as cidades, todas, causando a morte de cerca de 20% da população da Coreia do Norte. Esse ponto aqui específico é muito importante a gente parar para refletir. É fundamental que as nações evitem começar uma guerra a qualquer custo. Porque se você começou uma guerra e começa a perder, você não pode simplesmente dizer: opa, já chega, tá bom, vai cada um pro seu lado aí, para de treta. Atrocidades podem e vão acontecer em qualquer guerra. E esses bombardeios americanos são exatamente isso. Brutalidades produzidas pela guerra. Por isso que não dá para romantizar nem por um segundo o início dessa guerra brutal como uma guerra de libertação. Isso é vergonhoso demais. Hoje, a Coreia do Norte investe muito em defesas antiaéreas e instalações subterrâneas como uma espécie de trauma pelo terror causado pelos bombardeios dos Estados Unidos. Entendi. Então o governo norte-coreano age assim por causa do trauma da guerra que ele próprio causou, né? Ó o gordinho segurando a arma aí, ó. Tá parecendo bem traumatizado, ó. Agora, quem não tem o direito de ter trauma são os 40% dos norte-coreanos que vivem na extrema pobreza e são escravizados pelo seu próprio governo e passam fome desde 1948. Eles não têm direito de trauma, não. Lembra que é military first. Entre 1951 e 1953, a Guerra da Coreia acontece em duas frentes. Uma ao redor do paralelo 38, com os exércitos se matando, e a outra nas mesas de negociações
com enviados dos Estados Unidos, Coreia do Norte e China tentando chegar em um acordo para acabar com a guerra. Sim, é isso mesmo. A Coreia do Sul não participa dessas negociações. O presidente Syngman Rhee é contra qualquer tipo de acordo com a Coreia do Norte. Só que os Estados Unidos querem o final da guerra e são eles que mandam. Fora. Então as negociações acontecem sem os sul-coreanos. Aliás, a Coreia do Sul sequer estar na mesa de negociações é uma prova cabal de que a guerra nunca foi entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, mas sim entre Coreia do Norte e seus aliados e os Estados Unidos. Se estudar a história fosse tão fácil assim, o mundo só precisaria de Wikipédia, mais nada. Mas então, deixa eu fazer o trabalho difícil aqui. O próprio vídeo já disse o porquê do presidente Rhee não ter participado do armistício. Ele não quis. O velho não concordou de jeito nenhum com uma proposta de paz e ele não queria chegar nem perto dos comunas. O velho estava com a cara quente, mas tem um detalhe muito importante aí que o Felipe não te contou. Embora o presidente Rhee não estivesse presente na assinatura, ele aqueceu que os americanos negociassem em nome dele. O professor Bissicó aqui no artigo O Impacto da Guerra na Península Coreana, na página 71, mostra que o presidente Rhee aqueceu com a assinatura do armistício depois de receber grandes garantias dos americanos de que fortaleceriam a defesa sul-coreana no pós-guerra. Não é como se os Estados Unidos estivessem indo por conta própria para a mesa de negociação do armistício, like a boys, ignorando a participação do presidente sul-coreano. Não. O presidente Rhee não quis participar pessoalmente e assinar o armistício, mas ele concordou com a garantia e a pressão dos americanos que o armistício seguisse. Aliás, o Felipe diz que o fato dos americanos terem assinado o tratado é justamente a prova de que a guerra era dos Estados Unidos. Isso já foi dizimado aqui no vídeo, mas na verdade é totalmente o contrário. O fato do Rhee querer continuar a guerra e os Estados Unidos não, só prova que desde o início os Estados Unidos não queriam guerra. As provocações e a invasão começou do norte para o sul, e se dependesse do sul, continuaria até o norte. É bonitinho querer tirar o protagonismo das Coreias nesse conflito para jogar pro malvadão americano. É mais seguro para beautiful people. Mas, historicamente falando, isso pega mal pra caramba. Mas olha que curioso isso aqui. A Coreia do Norte estava presente no acordo. Mas sabe quem liderou a assinatura do armistício? A China, não a Coreia do Norte. A Coreia do Norte teve um papel secundário no armistício. Vamos para mais artigo aqui. Alianças da Coreia do Norte e a guerra inacabada. A partir da página 234, a gente vê como que a China ditava as negociações para o armistício. E por isso o autor mostra aqui na página 235 que Kim Il-sung teve um papel secundário no armistício. E que, embora tivesse contato frequente com Kim, era Mao que controlava as negociações do armistício e regularmente consultava Stalin. O governo norte-coreano foi criado pela União Soviética antes da guerra e durante a guerra continuou sendo um peão nas mãos das potências comunistas. Mas o que esse vídeo do Castanhari contou pra gente? Os malvadões imperialistas americanos foram para a mesa de negociação sem a presença da Coreia do Sul. Então, depois de tudo isso, se você ainda acha que a guerra não foi criada e causada pelas duas Coreias, assiste de novo o vídeo. E se você continuar achando isso depois de assistir, assiste de novo. E se você continuar achando isso depois de assistir de novo, faz uma oração a Deus que Ele te ajuda. Na Coreia do Norte, o dia 27 de julho, data da assinatura do armistício, é feriado nacional. Os norte-coreanos chamam essa data de Dia da Vitória. Afinal, se uma pequena lebre luta contra uma grande raposa e ainda sai viva, é porque ela venceu a batalha. Poxa. Como é, cara? Não, véi. Vai. Não. Contra uma grande raposa e ainda sai viva, é porque ela venceu a batalha. Poxa, e no sul? Nem disse o que a guerra significa pra eles. Será que só a Coreia do Norte existe pra você? Mas se a lebre jura que ganhou a guerra, o que você tem a ver com isso, rapá? A verdade é que a zona desmilitarizada faz mais do que separar a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Ela também afasta o povo coreano do seu futuro. Enquanto pessoas de um lado não tiverem permissão de ir para o outro, enquanto pessoas de um lado não puderem conversar com as pessoas do outro, a Coreia permanecerá presa em uma guerra que nunca foi dela. A guerra foi dela, maninho. Foi muito dela, sim.
foi da Coreia do Norte demais. Mas sabe quem sempre teve esse mesmo vitimismo? O governo da Coreia do Norte. Não conseguiram conquistar o Sul, tomaram na cabeça como os invasores que foram. O Sul lutou para não ser dominado pelos comunistas, mas a culpa é de quem? Imperialismo estadunidense. 2024 e a Guerra Fria tá on, meus amigos. Mas eu prefiro deixar um especialista encerrar o assunto de uma vez por todas. O professor Young-Jun Kim, no seu livro publicado pela renomada editora acadêmica Routledge, chamado A Origem do Estado de Guarnição da Coreia do Norte, o Exército do Povo e a Guerra da Coreia. Aqui na última página da introdução, o professor coloca um ponto final no assunto. Kim Il-sung é um que tinha de assumir a responsabilidade por todos os sacrifícios deste trágico evento. Entretanto, depois da guerra, Kim habilmente usou a guerra para fortalecer sua autoridade e ditadura ao expurgar seus rivais políticos e manipular um espírito comunitário de vitimização entre o povo norte-coreano. A família de Kim e seus seguidores políticos, que foram responsáveis por essa guerra trágica, ainda usufruem suas vidas luxuosas. E a vida do povo da Coreia do Norte continua desesperada no estado de guarnição da Coreia do Norte. A Guerra da Coreia foi, acima de tudo, uma guerra da Coreia do Norte contra o Sul. Agentes externos influenciaram direta e indiretamente o conflito. E todos esses que cometeram crimes de guerra devem ser corretamente responsabilizados e condenados por isso. Mas o topo da lista deve ser reservado diretamente a Kim Il-sung e os norte-coreanos que iniciaram essa guerra fratricida maldita. Hoje a Coreia do Norte é herdeira da mesma mentalidade violenta e brutal contra o seu próprio povo que começou em 1948 com Kim Il-sung. De acordo com a Global Slavery Index, que é uma das maiores organizações de combate à escravidão moderna, a Coreia do Norte é simplesmente o país campeão do mundo onde o povo mais sofre com alguma forma de escravidão moderna. A Coreia do Norte está em primeiro lugar no ranking global como o país mais escravocrata do mundo e também está em primeiro lugar entre os governos que menos fazem para proteger seu próprio povo desse mal. De acordo com o órgão, a cada 1.000 pessoas na Coreia do Norte, impressionantes 104 pessoas sofrem alguma forma de escravidão moderna. Num total de 2.696.000 pessoas. E sabe por que o governo não faz nada? Porque é o próprio governo que escraviza o seu próprio povo. A violência e a coerção brutal dos norte-coreanos fez parte do nascimento da sua nação e se consolidou na Guerra da Coreia. Portanto, a única coisa que dá para sentir de qualquer produção que faça apologia às ações daquele Estado escravocrata e assassino que desde a sua criação brutalizou e continua brutalizando a vida de milhões de pessoas para uma elite continuar no poder é vergonha. Caraca. Meu amigo! Rapaz, depois desse vídeo aqui, vocês têm alguma dúvida? Cara, eu tô passado... E eu quero assistir mais vídeos desse cara, viu? Eu tô passado com viés aqui do Castanhari, velho. De verdade, não imaginava que em algum vídeo de história dele, ele ia tomar partido. Nunca imaginei. Será que foi a partir desse vídeo, hein, que diminuiu a recorrência de vídeos no canal dele? Será que Rapaz, assim, pode ter explodido umas bolhas, deve ter acontecido, né, um burburinho muito grande. Só que como a gente é por fora, galera, a gente não tem um X, a gente não acompanha muito, né, do canal Nostalgia e de outros afins, a gente é por fora. Então, na época... A gente só fica sabendo assim, né? É, assim, só quando chega e olhe lá quando chega na gente, né? Porque às vezes nem chega. Então, cara, complicado. Eu nunca vi uma refutação, um refutamento, ué? É uma refutação, um vídeo de refutação. Não sei, cara, foi um vídeo refutando completamente e, cara, assim, tão bem estruturado, totalmente, né? Porque ele trouxe todos os artigos necessários para comprovar que o outro tá errado. Caraca, quase 3 milhões de visualização. Cara, aqui faz um ano, né? Mas eu não sei quando foi que começou, quando foi que terminou. Não sei de nada disso. Mas, cara, aqui, se for um X1zão, cara, aqui o Thiago ganha.
um xizão de trazer de verdade estudo, livro, provando. Fora que a interpretação, né? A interpretação do Castanhari aqui, acho que não agradou tanto. Toda essa empolgação. Deixou bem claro o partido político, né? Toda essa empolgação. Que ele apoia. Se vibrar que ele fazia aqui. Foi bem estranho. Não, totalmente. Foi bem estranho. Totalmente. Assim, galera. De novo, falando apenas do vídeo que a gente assistiu e comentando por cima, tá? Não sabemos de como foi, da repercussão, do burburinho que deu na época, mas do vídeo em si, exatamente, eu acho que essa é a nossa opinião sobre esse rolê todo. Mas se você concorda, discorda, alguma coisa do tipo, deixa nos comentários que ajuda demais o engajamento. E caso você queira patrocinar um vídeo mais específico de qualquer canal, independente do tempo, é só entrar em contato com a gente ou no Discord ou no Instagram, que com certeza a gente traz, comenta, conversa e troca essa ideia marota. Show demais? Então galera, é isso, estamos ficando por agora. Até a próxima.